Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, e quero começar esse tema que é decorrente do tema de ontem, sobre a questão das enchentes lá em São Sebastião, mas que é um assunto recorrente de há muito tempo. A questão dessa soja de elite, dos loteadores, do mercado, do tal mercado imobiliário, enfim. Mas eu quero ter uma reflexão com você, porque eu também quero abrir, quem sabe, os olhos dos pobres, porque parece que passa de geração para geração essa epidemia de pobreza e de, inclusive, de estarem subjugados a esta elite de uma forma que parece que não tem fim. Mas eu quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações, todos veem certinho. Comentário é muito importante, gente, por favor, ajude nos seus comentários, na sua reflexão, o que você pensa sobre os temas, sobre esse tema específico. Mas eu quero pedir que você assista o conteúdo até o final, porque é muito importante, tá certo? Então, vamos nessa. Esse assunto de São Sebastião está dando pano para manga, novamente, esse deslizamento não é só ali, tem vários lugares, etc e tal. Mas a grande verdade, e a minha leitura é que a culpa maior é do município, do prefeito, dos vereadores e de uma sociedade sórdida, uma elite sórdida. Porque a grande verdade é a seguinte: a migração de pessoas de outras cidades em busca de trabalho, de oportunidades, nem sempre é uma realidade que se traduz em verdade. E muitos acabam se sucumbindo a moradias precárias, ao subemprego e por aí vai. E, inclusive, há uma questão aí muito sólida, que é o fato de, como aconteceu com Santa Severa, de um vereador e de um prefeito já falecido, de trazerem pessoas de outras localidades do interior para ter o quê? Voto, e jogarem numa área de terra de forma irregular e auxiliar, inclusive, na construção das moradias. E isso é o resultado do povo, de como o povo vota. Mas a questão central do problema, e que inclusive o prefeito de São Sebastião teve um ataque histérico em relação ao Megali na Band, porque o Megali fez uma pergunta pontual. E ele acabou declarando que ele quis fazer 400 unidades de moradias populares, mas houve uma moção, houve uma manifestação dos poderosos, dos condomínios, da elite de lá, não querendo permitir a construção dessas casas. Então o prefeito tem que dar uma explicação. Ele é um frouxo, e aí entra uma questão. Muitos prefeitos, muitos vereadores, inclusive governadores, deputados estaduais até federais, são eleitos por esses agentes que têm terra, que são loteadores, que são empreendedores do mercado imobiliário, enfim. E por isso essas coisas passam batido. Agora, a grande verdade que tem que ser dita é que esta gente pobre, eles servem para jardinagem, servem para ser faxineiro, servem para ser segurança, servem para tudo que é tipo de trabalho, desde que não more perto deles. E esta é a ligação estapafúrdia. Aqui na cidade, por exemplo, nós temos vários loteamentos. Eu fico observando que esses loteamentos são fracionados, alguns já foram até abertos de forma irregular, mas a coisa foi a toque de caixa, com um olhar plácido e leniente da Câmara de Vereadores, das legislaturas que já passaram e da que está aí. Bom, a grande questão é que aí esses loteamentos eles são feitos para uma classe média alta e até para quem tem grana. E obviamente que o espaço vai ser ocupado por essas elites, por essa gente de maior poder aquisitivo, e vai deixando as encostas, os lugares mais longínquos, de acesso mais precário, para então, se possível for, se houver interesse de alguém, e aí entra o governo federal, com Minha Casa Minha Vida, de fazer moradia para a pobreza. Esse é um problema crônico, é um problema que vem de há muito tempo. E aí, pobres de direita, o que vocês ainda estão dando audiência para Bolsonaro, para essa elite sórdida? Vocês são da mesma panela que eu e que outros tantos, você que está assistindo o vídeo, que tem que ir lá lutar, que tem que lutar para ter as suas coisinhas, etc e tal. Então é inadmissível que alguém se perfile com um pensamento de direita e aí fica provado que o que se eu digo em vários vídeos, a Casa Grande está ali e a senzala ao seu entorno, e as pessoas adentram a Casa Grande para fazer os quereres dos membros da Casa Grande, mas não pode ficar
no entorno da Casa Grande, tem que ficar na senzala. É isso que acontece. Os loteamentos são feitos para essa gente, contudo, entretanto, a outra gente que o serve, que trabalha para o seu sustento, não pode morar perto delas. Então está na hora de acordar, porque isso com certeza que eu estou falando aconteceu, acontece ou poderá acontecer no seu município, na sua cidade. E nós olhamos isso de forma como se fosse natural. E até nos admiramos. Ai, que linda aquela casa. Isso é só para quem tem dinheiro. Como se o pobre não pudesse ter direito a uma vida digna, a uma casa digna, com saneamento, com tudo aquilo que é necessário. E, diga-se de passagem, essa gente, inclusive sórdida, fazem as casas, às vezes, sem o saneamento básico, obrigatório, que seria a parte do prefeito, onde entra, já tem uma regulação desde 2012 do saneamento, e aí ficam aquelas fossas sépticas, enfim, aquelas coisas, e depois quem tem que resolver a mansãozinha dele, o problema de esgoto, é o governo municipal, com apoio às vezes do governo estadual, do governo federal, porque eles simplesmente queriam aquele loteamento, porque venderam aquele loteamento, aquela casa cara, e aquele terreno que era 50 passou a valer 150, passou a valer 300, e essa casa passou de 200 para 1 milhão, e é esta loucura que nós vivemos no país. E o pobre assistindo a tudo. E aí eu vou perguntar o seguinte: até quando? Até quando nós vamos assistir a isso tudo? Até quando, pobre, tu vai te submeter às migalhas da elite na senzala? E tu acha que quando tu entra na Casa Grande tu faz parte dela? Não. Tu é um mero operário dela, que ela faz o que bem entende, inclusive, às vezes, em alguns casos, com trabalhos anágros, com valores extorsivos, exploradores, em face da necessidade dessas pessoas de poder levar o sustento para dentro de casa. Está na hora de nós revermos o que nós queremos enquanto sociedade, e está na hora de mostrar a face da sórdida elite que continua se valendo da fragilidade de um povo, da omissão dos governantes, dos municípios, dos legisladores, dos interesses, das facilidades, das coisas superfaturadas e por aí vai, e nada disso vem para o crivo da lei para ser julgado e dar o devido ordenamento jurídico e a condenação dessas pessoas que se locupletam de toda sorte, inclusive com a desgraça alheia. É o que está acontecendo em São Sebastião. Um absurdo o prefeito permitir que alguém se movimente, porque é uma elite, contra a construção de casas para pessoas pobres. Ao que parece agora, o Tarcísio já tratou de ver 2 terrenos, ainda não sei onde é, mas onde vão ter as moradias para essas pessoas que perderam as suas casas. Contudo, entretanto, é como um campo minado. Assim que esse problema for resolvido, ou enquanto esse problema de São Sebastião está sendo resolvido, outro está explodindo em outro lugar, seja próximo, seja longe, mas está explodindo. Porque nós permitimos ao longo do tempo que isso fosse acontecendo. E esses campos minados foram sendo montados, as pessoas morando nas encostas, nas áreas de riscos, em situações, às vezes, desumanas, mas a verdade são os prefeitos e são os vereadores os maiores culpados de tudo que acontece. Depois, é claro, vem a responsabilidade do governo estadual e a responsabilidade do governo federal. Portanto, quero terminar esse vídeo dizendo: presta atenção no próximo prefeito que você vai eleger na sua cidade, no próximo vereador que você vai colocar lá para dizer que ele vai defender os seus interesses. Porque, bem verdade, lá atrás, por trás do pano, eles estão sendo eleitos não para defender o interesse do povo, mas daqueles que bancaram suas campanhas, daqueles que querem continuar se locupletando. E eles fizeram isso com o prefeito que passou, com o anterior, e assim vai, até que surja, quem sabe, alguém que tenha coragem de romper com essa sacanagem. Porque, em bem verdade, ocupar um cargo de vereador aqui em Estância Velha dá até hoje um bom dinheiro. De prefeito, também. Por que estar querendo fazer uma campanha mais limpa, com doações do próprio povo, se pode se entregar para as mãos do capital, que vai bancar a campanha e o elegê-lo muitas vezes sem qualquer condições de ser um representante, seja no executivo, seja no legislativo? Faça sua reflexão.
porque 2024 está chegando aí. Ou você faz a sua reflexão de uma vez por todas e muda o cenário, ou continuaremos vendo as tragédias todo santo dia na telinha, no celular, na grande TV e por aí vai. Tá dado meu recado, aqui é a Voz da Esquerda Resistente, a verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.